Olá pessoal, antes de começar o vídeo de hoje eu queria agradecer ao Kaique do canal Amigo da Rússia e ao Carlos do canal Viagem na Rússia. Recentemente eles indicaram o meu canal e graças a isso eu ganhei muitos inscritos, e queria agradecer vocês também que se inscreveram através dessas indicações. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Jô, eu sou brasileiro de Belo Horizonte e eu sou casado com uma russa. A gente tem um filho russo-brasileiro com dupla nacionalidade e a gente vive na cidade de Kazan. E para contextualizar vocês sobre o vídeo que vocês estão vendo ao fundo, esse vídeo eu gravei na região central aqui da cidade de Kazan. E esse prédio maravilhoso que vocês veem com essa árvore enorme, que parece o prédio de algum filme de fantasia, na verdade é o prédio do Ministério da Agricultura do Tartaristão. Vocês verem como é grande a Rússia, até mesmo as repúblicas têm seus próprios ministérios e também presidentes, que hoje em dia não é mais chamado de presidente, mas existem eleições para esse cargo aqui na Rússia. É muito interessante. Eu preciso fazer um vídeo explicando a diferença entre Oblast e Krai e repúblicas, porque eu acho isso muito interessante para vocês saberem, e é importante também porque cada região, cada povo de uma república específica vai ter costumes diferentes, em alguns casos vão ter idiomas diferentes. Por exemplo, na República do Tartaristão existem dois idiomas oficiais, que é o russo e o tártaro. Apesar de ser um pouco parecido, são línguas diferentes. Na verdade, essas repúblicas todas têm culturas diferentes, são povos diferentes e é muito interessante. Eu vou anotar aqui para fazer um vídeo sobre isso em breve. E bom, o vídeo de hoje é para discutir algo que eu acho também muito interessante, e é sobre estereótipos, ou melhor, os falsos estereótipos sobre os russos. Quando a gente pesquisa sobre a Rússia, e especialmente antes de eu vir para a Rússia pela primeira vez, eu acreditava em muitos desses estereótipos. E quando a gente fala desse tema, o primeiro estereótipo que vem à cabeça é de que os russos são sempre sérios e frios. E, na verdade, eu acho muito injusto o povo russo ter essa fama de ser sério e frio, porque, na verdade, todo o povo europeu é assim também, não importa se a pessoa é da Alemanha, da Suíça, enfim, nada se compara ao povo brasileiro, ao povo da América Latina. Quando eu falo disso, eu lembro da última vez que eu estive no Rio de Janeiro, eu estava esperando o Uber perto de um ponto de ônibus e passou um adolescente correndo, um menino, e tinha uma senhora do meu lado que ela começou a falar que tinha medo do filho dela virar bandido e falou de casos na família dela, de pessoas que foram para o mundo do crime. Começou a se abrir sobre a família dela e nem mesmo sabia meu nome, não sabia quem eu era. Ela não se apresentou para mim. E o brasileiro, com exceções obviamente, é assim. A gente é um povo bem aberto, bem caloroso. E o russo, se você conhecê-lo de verdade, se você tiver a intimidade, fazer amizade com russos, você vai notar que eles também são como a gente. Claro que eles não vão se abrir como os brasileiros, como eu disse, esse exemplo dessa senhora no ponto de ônibus, mas eles são bem calorosos. Outro estereótipo que eu acho que também é sacanagem é que russos bebem vodka o tempo todo. A maioria dos russos que eu conheço nem gostam de vodka. Para muitos russos, vodka é considerado uma bebida muito barata. Se você chamar um russo de viciado em vodka, é a mesma coisa que você chamar um brasileiro de cachaceiro. Sabe aqueles que ficam na porta do boteco o dia inteiro bebendo cachaça e só isso que fazem? Seria essa a comparação. Claro que eu conheço russos que bebem vodka, mas não conheço nenhum russo que tenha preferência por vodka. E eu acho esse estereótipo bem engraçado, porque a maioria das pessoas que vão para a Rússia certamente vão beber, claro, dos que bebem, que consomem bebidas alcoólicas, vão beber mais vodka do que os russos locais com quem terão contato. Outro estereótipo agora é sobre o país em si, é de que a Rússia é sempre frio. E eu acho isso também, essa fama da Rússia ser um país frio, sempre frio, muito injusto, porque, por exemplo, algumas das cidades mais frias do mundo estão no Canadá. E o Canadá não tem esse estereótipo de ser um lugar frio. Quando a gente fala de frio, de países frios,
Obviamente a Rússia é o primeiro lugar que vai aparecer na cabeça da maioria das pessoas, mas a Rússia é tão fria quanto o Canadá. Aqui faz tanto frio quanto faz no Canadá. E a gente pode citar outros exemplos também, não de frio como na Rússia e no Canadá. A gente pode falar de Londres, que é uma cidade na Inglaterra onde tem uma estimativa de chuva de 155 dias todos os anos. Ou seja, Londres é uma cidade onde metade do ano chove, e a Rússia que é vista como um país frio e cinzento. E outra coisa a se considerar é que o verão na Rússia é simplesmente incrível. Quando o verão chega, você vai ver vida, cor, alegria em todos os lugares. É realmente um sentimento muito legal de ver essa transição do inverno para a primavera e para o verão. É algo muito bonito e a gente sente em certos momentos como se fosse um filme, porque para nós brasileiros, onde as estações não são tão definidas assim, essa experiência a gente só pode ver através de filmes e séries, e vendo isso na vida real é bem legal. Outro estereótipo que é um pouco conectado à frieza dos russos é sobre russos não sorriem. E isso, como vocês podem ver em canais de russos que moram no Brasil, russos que fazem vídeos em português especialmente, isso não é verdade. Os russos sorriem muito. O russo é um povo muito alegre, na verdade. E é verdade, a maioria esmagadora dos russos não vão sorrir na rua para quem eles não conhecem. Brasileiros cumprimentam as pessoas com um sorriso. Isso é muito bonito do nosso povo e realmente é diferente aqui na Rússia. Em alguns povos, se eu não me engano, da Ásia, se você sorrir para uma pessoa que você não conhece, eles veem isso como um insulto. Tipo, por que você tá sorrindo para mim? O que há de engraçado? Eu nem te conheço. E isso, eu não tô falando que o russo é assim, na verdade. Eu já ouvi muitos russos falando que acha isso muito bonito no brasileiro, que o brasileiro é um povo que está sempre sorrindo e que eles gostam disso. O russo gosta dessa característica do brasileiro. Eu também acho muito legal no brasileiro isso, e você não vai ter problema nenhum se você sorrir para desconhecidos aqui na Rússia. Pode acontecer de você ficar meio sem graça, da pessoa não retribuir o seu sorriso, mas se você conhecer a pessoa, se você tiver certa intimidade, estiver fazendo amizade, pode ter certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz de ver você sorrindo para ela. Outro estereótipo é de que todos os russos são cristãos ortodoxos. Vocês já viram aqui no canal, se não viram, assista. O último vídeo que eu fiz foi sobre religiões. A Rússia é um país com muitas religiões. A Rússia tem uma população muito grande de muçulmanos também, tem muitos ateus, eu acho que todas as religiões que você puder imaginar existem aqui na Rússia de certa forma. Um estereótipo que existe graças à televisão é de que a Rússia e os russos vivem na pobreza. A Rússia tem um enorme número de bilionários. Existem cidades e regiões na Rússia que são extremamente caras para você viver. Quando você vai em cidade grande aqui na Rússia, você vê carros importados a todo momento. Eu preciso fazer um vídeo sobre algo que é bem interessante, que em São Petersburgo descobriu-se uma senhora aposentada que está dirigindo como Uber. Ela trabalha de Uber agora e o carro dela é um Tesla. Ela usa um Tesla para dirigir Uber. Recentemente, o Banco Mundial colocou a Rússia uma categoria superior do que era em relação à renda. A Rússia agora é vista como um país de renda alta e o Brasil de renda média, para vocês terem uma ideia. Isso se equipara a países europeus agora. A Rússia está no mesmo patamar em renda de países europeus. Existe o estereótipo da comida, que russos comem apenas borscht, que é aquela sopa vermelha de beterraba, e caviar. Isso também é mentira porque, como vocês sabem, a Rússia tem vários povos, é um país multicultural. Um outro estereótipo que a gente pode mencionar é de que a Rússia é um país perigoso. Eu fico até meio sem palavras para descrever como a Rússia é um país seguro, porque eu sempre falo isso em todos os vídeos. A Rússia é um dos lugares mais seguros que eu conheço, mais seguro que vários países da Europa, do que os Estados Unidos, por exemplo. Na Rússia você pode sair na rua a qualquer hora do dia sem ter medo de assalto, de roubo.
E na contramão disso, a gente vê que em vários lugares da Europa e dos Estados Unidos, você corre muito risco de sair na rua à noite, de sair sozinho. Mas quando eu falo de segurança, não é achismo. Isso você vê no dia a dia. Você vê mulheres e crianças andando na rua sozinha de noite, crianças em todos os lugares com celular na mão, crianças pegando o metrô sozinhas. E isso eu não consigo imaginar no Brasil. A Rússia é um país realmente muito seguro. Uma coisa que eu acho que deveria ser um estereótipo da Rússia e que não é sobre a cultura, sobre a arquitetura da Rússia. A Rússia deveria ser visto no exterior como um país que tem uma cultura muito vibrante, porque é realmente como se existissem vários países de diferentes povos e diferentes idiomas dentro de um país enorme que é a Rússia. A gente sente desse jeito dentro da Rússia. Por exemplo, o Carlos, que mora lá na República da Carélia, vive perto de um povo que é bem diferente de onde eu vivo, que é o pessoal do Tartaristão. São duas culturas bem diferentes, têm seu idioma próprio, têm suas culturas e culinária local, e tudo isso dentro da Rússia. O Kaique, que mora lá em Vladivostok, mesma coisa. Ele vive em uma região totalmente diferente da nossa, com uma cultura diferente, que provavelmente deve ter restaurantes lá que não tem aqui e vice-versa. E as pessoas têm mentalidades diferentes, pensamentos diferentes. A Rússia deveria ser conhecida por isso, por ter uma diversidade, uma multiculturalidade, essa palavra existe, espero que sim, de povos. Isso é muito legal e nesse ponto não existe nenhum país tão rico e tão interessante quanto a Rússia. Bom, existem mais coisas a ser discutida, mas o vídeo já está ficando muito grande. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a desmistificar um pouco alguns falsos estereótipos sobre os russos e sobre a Rússia. Muito obrigado por terem me acompanhado hoje e até mais.